O sistema prisional brasileiro está em crise. O último relatório feito pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopem, apontou um dado alarmante. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Em 2016, o país tinha 726 mil presos. 68,6% dos presídios estão com lotação acima da capacidade. 78% dos estabelecimentos comportam mais presos do que o número de vagas. 30% das penas dos detentos no país está ligada ao tráfico de drogas. E atualmente existem 7 presos para um agente penitenciário. O sistema prisional ele é falho, né? Isso não é novidade para ninguém. E faz alguns anos já se é observado que o sistema ele vai falhar, ele é uma panela de pressão e ele é um risco não só para nós, as sociedades, como os detentos que estão lá, os familiares e os próprios agentes. O local insalubre, úmido, eles não têm uma ressocialização lá. Então lá dentro é nada mais do que eles ficam com um tempo ocioso. Em 2012, a vida destes agentes virou enredo de um livro. Carcereiros, de autoria do médico Drauzio Varela, traz histórias contadas por funcionários dos presídios e mostra o outro lado de uma vida pouco conhecida por parte da população. O cenário central se passa no Carandiru, que chegou a ser considerado por muitos anos o presídio mais populoso da América Latina. A casa de detenção chegou a abrigar 8 mil presos. Walter é um dos personagens do livro. Ele trabalhou durante 31 anos nos presídios de São Paulo, 20 só no Carandiru. Na casa de detenção, ele permaneceu até a desativação em 2002. Foi lá que conheceu Drauzio e nas reuniões quinzenais com os colegas de trabalho em bares paulistas, começou a contar fatos marcantes que ganharam as páginas do livro. Um dos principais foi a maior fuga registrada no Carandiru em julho de 2001, quando 105 presos escaparam do presídio por um túnel. Quando eu cheguei lá, a porta estava trancada. Essas portas de madeira, né? De embuia. Aí eu comecei a gritar, abre, abre, abre. Os caras não abriram, eu peguei e meti o pé. Aí a porta estourou. Só que na hora que a porta estourou, ela bateu na parede e voltou. Aí deu tempo de eu ver o que estava acontecendo. Mas só que até então não vi que os caras estavam fugindo. Aí pegamos, trancamos pro lado de fora. Aí eu falei pro meu colega, ó, corre, vamos descolar um cadeado pra gente trancar aqui, pra gente pegar os caras. Aí eu comecei a sair, quando eu saí no pátio, aí os caras começaram a gritar, pega o seu Walter, não deixa sair. Aí os caras começaram a estourar as gaiolas, aí começou a correr, consegui sair na gaiola, o funcionário trancou. Falei, ó, segura aí que tá acontecendo alguma coisa na laboterapia, eu vou atrás de reforço. Aí quando eu saí dali, aí passei no pavilhão 6, já não tinha mais ninguém. Aí de repente os presos começaram a correr, começaram a gritar, fuga no 9, para desviar a atenção da gente, né? Só que a fuga estava acontecendo no 7. Recentemente, uma fuga de 7 presos no complexo da Agronômica em Florianópolis mostrou que a realidade em Santa Catarina não é muito diferente de outros estados brasileiros. No começo do mês, o governador do estado, Eduardo Pinho Moreira, decretou situação de emergência no sistema prisional catarinense. Por aqui, o problema tem sido a superlotação. Em 2017, 3 pessoas em média eram presas por dia. Este ano, o número subiu para 9. 90% dos presídios no estado estão interditados pela Justiça, situação que faz com que o sistema atual ande na contramão daquele adotado em países desenvolvidos. O presídio ele não é um depósito de pessoas, né? A gente não pode simplesmente jogar o ser humano lá. O ser humano errou? Sim, mas tem a pena. A pena, ele já está restrito, a liberdade restrita dele já é essa pena, né? Então a gente ainda não pode humilhá-lo lá, a gente não pode ter o caráter da vingança, porque senão voltamos ao olho por olho, dente por dente lá atrás, né? Então o que ele tem que pagar pelo que ele fez? Sim, ele está lá, já é a pena dele. Só que lá ele pode ter o tempo ocupado, de repente, por uma profissão, religião. A solução do governo do estado é criar mais de 1.400 vagas no sistema prisional, com a ampliação de unidades já existentes, e fazer um concurso público para a contratação de 807 agentes penitenciários.
Não podemos mais ter interdições de presídios. Isso traz problemas. É a falta de prender por falta de vaga. Então nós precisamos dessa parceria, precisamos de revisão de sentenças, nós precisamos de acelerar o uso de tornozeleiras eletrônicas, precisamos, além de criar novas vagas através de construção, nós podemos criar novas vagas com presos menos perigosos à vida humana sendo soltos. Realidade retratada não só por meio da literatura, mas vivenciada de perto por muitos daqueles que convivem diariamente com a angústia de fazer parte de um sistema penitenciário longe do ideal. Até então a gente não era reconhecido como nada, né? A gente era reconhecido como se fosse também um ladrão, né? Um preso também, né? E sempre nós somos massacrados, né? A carreira do carcereiro. Sempre é mal visto, né, pela sociedade, né? Aí foi bom porque está mostrando o outro lado da moeda, né? Está mostrando como é que o funcionário vive ali dentro. O sistema ele precisa de políticas públicas para ressocializar, para quando o detento, aquele indivíduo voltar para a sociedade, ele possa ser reintegrado dentre nós. Porque por mais que a pena ela tenha o caráter punitivo, ela tem o caráter punitivo e da restituição dele, a recolocação no mercado.